Tudo bem? Meu nome é Thiago, eu que estou vendendo a Lojas da Tecnologia, a empresa aí de tecnologia que a gente vem construindo há 5 anos, né? Eu sou o proprietário, o único proprietário. Tem pessoas importantes na equipe, por isso que eu falei a gente, né? A gente sempre incluindo a equipe. A grande sacada nossa foi que a gente conseguiu transformar o processo de venda e produção de uma forma escalonável. Foi a briga que eu vim trazendo para mim durante 4 anos ali, porque eu já tinha 1 ano de empresa, mais ou menos, quando eu tive essa ideia e comecei a tentar ajustar isso. Errei muito no começo, mas fui evoluindo até que em um determinado momento a gente ganhou uma premiação e aí a gente ganhou com isso uma consultoria do Sebrae. Essa consultoria nos ajudou muito, me fez a entender sobre o processo de pesquisa e desenvolvimento, de como chegar nesse produto que eu queria fazer. E aí eu vim transformando a empresa. Em torno aí mais ou menos de 1 ano atrás a gente conseguiu chegar no que eu considero para esse momento o produto perfeito dela, porque ela tem outras evoluções que podem ser feitas, ela tem muito a crescer. A grande sacada dela é que ela tem equipes de vendas independentes e equipes de produção independentes, tá? Que não são funcionários da empresa, que é uma coisa interessante também, porque não acarreta em custo fixo. É uma empresa de muito baixo custo fixo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. A parte dos corretores, como é que funciona, tá? Eles são corretores independentes, eles ganham ali algumas ferramentas e uma orientação. Isso depois eu vou desenvolver até para um curso melhor, e aí a gente com certeza pode colocar na empresa. Eu posso trazer talvez o pessoal do curso também para dentro da empresa, como for, mas enfim, eles são corretores independentes. A minha grande sacada foi construir o mesmo conceito de corretor de imóveis para corretores de tecnologia. Então eles ganham comissão, tá? Essa comissão varia em torno de 10% a 20%, 10% quando a gente fornece o lead para eles venderem e 20% quando eles que mesmo investem e têm o lead e trazem a venda para a empresa, tá? Que o lead é próprio deles. A gente criou algumas ferramentas durante esse tempo e veio evoluindo, então hoje a gente tem ferramentas para os corretores que ajudam na criação de um briefing, na geração de um orçamento dentro de padrões, no controle desses leads, tá? Também tem uma ferramenta de gestão de venda ali que a gente vê rapidamente os números de venda e a gente bota ali algumas informações sobre essa venda. Eu vou fazer um outro vídeo daí mostrando as ferramentas. Então a gente trabalha com os corretores de forma totalmente independente. O mesmo ocorre nas equipes de produção. E essa foi o que a gente conseguiu demorar um pouquinho mais para acertar, mas hoje a gente acertou. A gente tem equipes de produção que são formadas por 3 pessoas, e às vezes 4, e eu vou falar um pouquinho a diferença, tá? Sempre nesses 3, a base são 2 devs e um atendente e tester, que a gente chama. É uma pessoa que entende um pouco do code, às vezes até entende bastante, mas o principal foco dele é ficar atendendo os clientes do grupo dessa equipe e ficar pegando todas as demandas, fazendo testes antes de chegar no cliente, até para não chegar com muito problema, né? Já dá uma boa eliminada antes de chegar. Mas daí ele vai para a reunião, apresenta aquilo que foi desenvolvido, pega as orientações de alteração, joga num gestor de tarefas, e aí os devs já pegam aquilo ali e tocam, tá? Essas equipes, elas trabalham de forma independente. Toda vez que a gente fecha um contrato, por exemplo, a gente fez uma venda de um app de R$12.000, a gente normalmente passa de 5 a 6 mil, tá? Para os devs, na verdade, a gente acaba sendo um pouco menos, né? A gente trabalha em torno ali dos 5 mil no caso de uma venda de 12, porque a gente paga também daí o corretor. Então a nossa ideia sempre é limpar 50% pelo menos para a empresa, só pagar imposto e EDM, tá? Então, e aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre a parte da lucratividade. Mas aí vamos supor que a gente fecha um de 12 mil, uma média de R$5.000 vai para essa equipe de desenvolvedores. Essa equipe de desenvolvedores, eles dividem esse valor entre eles, e eles têm regras próprias que são das equipes, a gente dá essa liberdade, porque são como contratados nós, parceria por MEI, tá? Então eles trabalham como se fosse uma empresa prestadora, e eles vão recebendo esses trabalhos e eles vão controlando. Então sempre tem uma pessoa que é o gestor, o tester, o coordenador de projeto, pode ser chamado de várias formas, e 2 devs. Em alguns casos tem uma pessoa também que é o designer UX dentro das equipes, tá? E aí essa pessoa faz antes o planejamento das telas com os clientes, já desenhando as telas literalmente, enquanto o tester ele faz só o planejamento escrito das telas, tá? Então essa é a diferença, e isso nos ajuda a mandar projeto para o lugar certo. Se é um projeto mais promocional, que não está incluído um UX, vai para uma equipe sem UX. Se é um projeto de valor mais agregado, que tem o UX incluído, a gente manda para uma equipe de UX, tá? Então essa é basicamente a diferença das equipes. Então, eles têm um orçamento, eles têm valores que eles ganham na entrada, algumas vezes em parcelas também se a gente ganha, mas o grande valor final é na entrega, tá? Isso fez com que eles criassem uma responsabilidade de entregar os projetos, tá? Então isso é uma forma que a gente conseguiu achar de manter isso, porque a gente estava
Nesse tempo todo aí, a vida de toda empresa de tecnologia, que tu tem alguns devs que não entregam o projeto, e aí tu tem que revestir, tu tem que refazer. Foi a forma que a gente encontrou de tornar isso menos danoso. Então, os casos hoje são muito raros quando a gente não entrega um projeto. Às vezes ainda acontece, mas está dentro desse orçamento aí disponível. Por isso que a gente não entrega boa parte do orçamento, porque às vezes tu tem que pagar um dev extra e tal. Mas a grande sacada é que hoje a gente entrega quase tudo para eles no projeto no final da entrega, tá? E aí, então, isso não impacta muito pouco financeiramente quando ocorre isso. Apesar que as equipes hoje que eu tenho são 3 equipes bem fixas, bem sólidas, que não tem me dado problema. Mas aí se precisar se expandir, vai se criar novas equipes, e normalmente quando se cria uma nova equipe, a tendência é que de cada 3 equipes, 2 e façam um processo de entrega boa, uma tu vai acabar eliminando no processo, e a outra realmente solidifica uma equipe de longo prazo, tá? Então ele tem um processo de transformação, e aí tem umas sacadas que a gente faz, que tipo de projeto vai para equipe nova e tal, isso tudo a gente pode entrar mais adentro, é muito técnico para falar isso agora. Enfim, então a grande sacada da Lords da tecnologia é o quê? É que a gente consegue integrar hoje, tanto a equipe de corretores como a equipe de produtores de forma independente, não nos gerando um custo fixo mensal, e todo mundo trabalha por home office. Então a gente tem um escritório só, que é no primeiro andar aqui embaixo, e nesse escritório quase ninguém vem, porque nossos clientes também quase todos não são da mesma cidade, enfim, então não tem a necessidade de um escritório. Cabe a vocês decidir se vão querer ter ou não. Se tiver, baixo custo, porque não tem necessidade realmente de escritório. É raro os clientes que vão ir até o escritório e o pessoal vai trabalhar em casa. Thiago, quero trazer a minha equipe para trabalhar dentro de um escritório. Tu vai ter um problema muito sério de custo aumentando absurdamente, tá? Hoje um dev, ele vai querer te cobrar 3 vezes o que ele cobraria para trabalhar em casa, para trabalhar dentro da empresa. É a realidade do mercado, principalmente pós-Covid, e principalmente para esse tipo de profissional que eu tô falando, que é dev, que é um profissional muito de ficar em casa, de não sair do seu berço e tal. Então, a gente se adaptou à realidade, para nós foi muito bom, porque a gente eliminou o custo, e nossos devs trabalham por vídeo todo o tempo, eles têm a responsabilidade de fazer entregas para receber, então foi assim que a gente conseguiu achar esse produto perfeito nesse momento, que é isso que eu estava falando desde o começo, dá para fechar o link agora. Sobre a empresa e rentabilidade, tá? Hoje a gente está vendendo, a gente vai fechar esse ano em torno aí de uma média de faturamento um pouco acima de 1 milhão, tá? Acredito que em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, hoje nós estamos em 700 mil, só que a gente tem alguns produtos que não estão inseridos nesses 700, que são vendidos por fora, então ele é um pouquinho maior essa margem, e tem valores que vão entrar no final das vendas dos projetos que dão esse up, então a gente vai fechar em torno de 1 milhão e 100 por aí, tá? Se considerar aí em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, a gente tem em torno de 39% de lucro líquido. Isso é mais ou menos o que tu vai ganhar. Tá? Tu pode considerar uns 37%, porque tu vai ter alguma perda que tu vai ter que recuperar de trás, alguma coisa, então tu pode considerar aí uns 37%, mas na média do papel, do bico do lápis, tá dando 39%, tá? Incluindo tudo que a gente tem gasto e tudo que a gente tem ganho, principalmente nesses últimos 2 anos, tá? Então é uma média de 39%, a gente tem os DREs, eu vou mandar os DREs para vocês, o DRE eu acho que tá até um pouquinho maior o lucro, tá? Mas não me lembro agora, não tenho certeza. Mas enfim, então considera aí que tu vai ter uma renda, um lucro líquido em torno de 400 mil por mês, tá? A empresa está em ascensão, ela está crescendo, e aí tem algumas estratégias que vão ser importantes para crescer. Porque hoje a gente tem mapeado 8 canais de vendas. 8 canais de vendas, tá? Quais canais de vendas a gente atende? 1. É sério mesmo. Dos 8 a gente consegue só atender 1. Eu não tenho demanda ainda, eu não consigo atender ainda a demanda para atender os 8. Um dos canais a gente, na verdade, congelou o atendimento, ele secou, é uma fonte que secou, tá, por um tempo. Então vale fazer uma análise de se vale a pena ou não. Se a gente desconsiderar, eles cairiam para 7 canais de venda. E um outro a gente colocou uma equipe especializada agora, que é o canal do LinkedIn, para fazer isso. A gente fez uma parceria com uma equipe de corretores, vão trabalhar de forma independente, vendendo só pelo LinkedIn investimento próprio deles, tá? Bem interessante isso. E pelo que eu andei pesquisando no LinkedIn, vende muito bem. Hoje o nosso principal canal de vendas é o Instagram. A gente tem alguns outros canais que nos alimentam, mas alimentam de forma passiva, tá? A gente não está com investimento ativo, porque a gente precisa aumentar a equipe de corretores. Eu acho que esse é o grande desafio para o novo gestor. E se tu aumentar a equipe de corretores, tu vai vender pra caramba, vai aumentar a empresa muito, tá? Muito mesmo. Porque o que acontece? Eu, como gestor técnico, eu foquei muito em trabalhar produção, demorei para começar a desenvolver o comercial, consegui desenvolver o jeito de fazer isso, consegui fazer o jeito hoje de ter as ferramentas que eles precisam para trabalhar, porque é difícil um vendedor vir vender tecnologia, porque tem muitas variáveis, eu consegui criar um padrão, então hoje eles têm padrão de orçamento que eles mandam os preços ali, tá tranquilo, pá.
Então, agora é expandir, é buscar mais corretores. Só tem que dar um treinamentinho para esses corretores. Essas ferramentas ajudam. Ou tu pode utilizar o Johnny, por exemplo, ou o Paulo, que são 2 corretores muito bons para transformar em treinadores, tá? E aí é uma forma de tu expandir rápido para vender comercialmente, crescer aí comercialmente a empresa, tá? Então, é uma empresa de baixo custo, então isso gera muito pouco risco. É uma empresa que tem alta rentabilidade e consegue ter um lucro alto sobre essa renda, tá? A inadimplência ela é baixa por causa que tem a questão de que qualquer momento que o cliente não paga, a gente pode tirar a tecnologia dele e ele perde tudo, então, que ele pagou. Mas acontece casos de inadimplência, com certeza, isso acontece em qualquer mercado, tá? E aí eu prefiro sempre ir na boa ação do negociar. Eu vou negociando, eu vou dando prazo, vou pegando um pouco a mais, eu não tiro a tecnologia dele porque eu sei que às vezes é a renda dele que está vindo dali, então se eu tirar ele não consegue me pagar. Então vai muito desse fluxo, mas aí é uma coisa de decisão da nova gestão que for assumir como é que vai trabalhar isso, tá? Não são números absurdos. Hoje, se eu não me engano, a última vez que eu calculei, agora faz tempo, estava em torno de 12%, tá? Que é, para alguns mercados, isso é um número baixo, isso aqui parece alto agora. Tá, perfeito, vamos lá. Isso está incluído naquele valor do... Quando eu falo 39%, tá? É que a gente desconsidera a perda aí a gente está considerando no DRE 10% de perda de inadimplência, tá? Que se busca, é um dinheiro que se busca. Ele demora para vir, mas se busca. Perfeito. Então, essas são as questões financeiras de comerciais e crescimento da empresa, tá? O que ela tem agora como desafio, então, é crescer em termos de corretores e venda de comercial. E as equipes de produção, vocês conseguem expandir muito fácil. A gente tem um grupo ali com 70 e poucos devs que ainda estão à espera de entrar numa equipe. Então basta ter trabalho que tem gente que bote para trabalhar. Ah, Thiago, precisamos treinar esses devs no jeito de produzir equipe. Tem o Ramon, que é a pessoa perfeita para isso dentro da empresa. Tem o Marcelo, que também é um perfil muito bom para isso. São pessoas que podem assumir esse papel dentro da empresa para fazer. Thiago, tu vai me abandonar? Como é que vai ser? Tu vendeu, virou as costas? Bom, eu tô abrindo 2 formas de a gente não ter esse abandono, digamos assim, né? Uma forma, eu posso dar uma consultoria durante 6 meses, tá? Já incluído se o valor for esse, fechado. Tá? Não é eu botei 2,5 milhões na propaganda, mas é 2,2 que eu quero, 2,2 milhões. Isso foi baseado nos cálculos dos DREs que tem assinado pro contador, que eu vou mandar para vocês, tá? Então, eu quero 2,2 milhões. Fechando nesse valor, eu por 6 meses vou dar uma consultoria de 12 horas semanais, bastante trabalho, 12 horas semanais, que daí eu posso ajudar, tanto na estruturação da parte da produção, como na estruturação da parte comercial, tá? Onde vamos jogando onde vocês precisarem. Ou então, eu aceito vender 75% da empresa, ficar com 25% e ficar com uma cadeira, tipo no conselho, digamos assim. E aí eu consigo me dedicar aí a trabalhar em torno aí de... Deixa eu falar 12 horas semanais, né? Eu falei certo, né? Eu tava confundindo e quase falei mensais agora. Desculpa, eu falei semanais e o certo é mensais, tá? Desculpa, corrigindo então. 12 horas mensais, e aí eu passaria para 20 horas mensais, se eu conseguiria me dedicar, se eu ficar com uma cadeira no conselho com 25% da empresa. E aí, claro, eu consigo entregar um pouco mais de carga horária, porque eu sei que eu vou ter uma rentabilidade muito alta, porque ela é uma empresa lucrativa, tem uma renda muito boa. Essas são as 2 formas se quiserem meter no barco ainda. Se não precisar, Thiago, não, obrigado, isso, só orienta a gente, faz aqui um mês de acompanhamento, enfim, e estamos gratos, tá? Então, é uma decisão de vocês. Vou mostrar então para vocês um pouco agora sobre o dia a dia da empresa. Eu vou gravar aqui algumas ferramentas, vou gravar aqui uns grupos, o que acontece no dia a dia da empresa. Vocês vão ver que se vocês explorarem os líderes certos, a gestão fica fácil. Ela não é de não trabalhar. Ela não é mais de não trabalhar. Eu trabalho, olha, com certeza mais que 8 horas por dia, como qualquer dono de empresa de sucesso. Mas, se utilizar esses líderes aí para fazer essa gestão, tu consegue diminuir um pouco essa carga horária, que eu sou uma pessoa de me pegar muito a produzir também, né? A fazer os desenvolvimentos ali dos trabalhos. Então, talvez por isso que eu trabalhe tanto também. Quando eu vejo que um trabalho tá indo de um jeito que eu não gosto tanto, eu não de vez em ir lá e só mostrar, eu vou lá, pego e faço, entendeu? Então, eu acho que esse aí é o meu errinho ainda, que cai muito no operacional, às vezes. É uma empresa que eu tenho muito orgulho. Eu vou ensinar para vocês como vender, onde vender, como produzir, quem é que vai produzir, e eu quero ver ela crescer, eu quero que ela tenha sucesso. Eu só realmente tô com outro projeto que tá na hora de acontecer, ele já tá me gerando rentabilidade, e eu tenho um projeto específico
que eu preciso me dedicar aí pelo menos 30 horas semanais. E aí vai me matar, eu não tenho como ser dono da Lojas da Tecnologia, da Tech House, que é o nome no papel, e continuar trabalhando menos e dedicar 30 horas para um outro projeto. Aí eu vou matar os dois coelhos, né? Então eu tenho que escolher qual coelho andar. E chegou o momento, aquele momento que a gente cansa de ser dev, cansa de ser isso, e tem que dar pulos naqueles momentos certos. Mas até me emociona um pouco falar, eu tenho muito orgulho do que foi criado aqui, das pessoas que estão junto nesse barco e do que a empresa tem para oferecer de crescimento. Ela tem alguns produtos, algumas coisas bem diferentes, que daí eu até agora nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês. Abraço!